Queridos, abram as vossas Bíblias no primeiro evangelho escrito. Nós temos 4 evangelhos: Mateus, Marcos, Lucas e João. Qual foi o primeiro evangelho escrito? Um de cada vez, por favor, gente, senão não dá para entender. É muita gente falando ao mesmo tempo, a gente se confunde, ok? Mas não é Mateus, ok? Mateus é o primeiro aí na nossa Bíblia, uma forma didática de apresentar os 4 evangelhos, mas o primeiro a ser escrito foi Marcos, amém? O primeiro evangelho escrito foi o evangelho de Marcos, que era discípulo de Pedro. Então, Marcos já ouviu de uma fonte muito boa, muito próxima a Jesus, que foi a fonte de Pedro. Então, Marcos, capítulo de número 3, versículo de número 4. Você que achou, por gentileza, em podendo, coloque-se de pé. Marcos 3, versículo de número 3, perdão. Marcos 3, 3. Todos já acharam, amém? Já sim, versículo 3 de Marcos 3. E disse Jesus ao homem da mão ressequida: vem para o meio. Oremos. Deus amado, em nome de Jesus, nós queremos declarar, meu Pai, que não tinha lugar melhor para estarmos nesta noite. Deus, obrigado porque não foi à toa ou por acaso que aqui estamos, muito pelo contrário. Nós cremos na Tua condução, na Tua direção. É claro, meu Pai, que havia um desejo nosso, por isso estamos aqui. Houve um querer meu, nosso, de estarmos aqui. Mas sobre tudo isso, Tu já sabias que hoje nós estaríamos aqui, Senhor. E eu te peço em nome de Jesus, sobre a palavra também que Tu já sabias que iria ser pregada. Deus, peço sobre ela, Deus, que é viva e eficaz. A Tua palavra que independe do homem, independe do interlocutor, independente de quem esteja pregando. A Tua palavra é viva, Senhor. E ela opera em nossos corações da maneira como Tu queres. E eu te peço nesta noite, opera em cada um, meu Pai, de uma forma individual, singular, distinta, meu Pai, que cada um saia daqui edificado, restaurado, renovado, levantado, meu Pai, no seu ânimo, no seu vigor e no seu entendimento. Deus, fala conosco, precisamos de Ti e usa-me, Senhor, em nome de Jesus. Amém e amém. Podem se assentar. Queridos, como eu falei, o Evangelho de Marcos, é interessante que o Evangelho de Marcos, apesar de ser o primeiro a ser escrito, Marcos não foi uma testemunha ocular. Marcos não andou com Jesus. Marcos foi o primeiro a escrever, mas não foi uma testemunha ocular. Ele era discípulo de Pedro. Daí porque, quando ele escreveu, todos esperaram Marcos escrever para os demais escreverem, porque Marcos, discípulo de Pedro, tinha muito conhecimento das coisas que aconteceram. Em alguns lugares em que Jesus foi, estavam apenas o quê? Pedro, Tiago e João. Então, em muitos lugares, apenas esses 3 estavam. Então, Marcos, discípulo de Pedro, pôde absorver tudo aquilo nos particulares de Jesus, nos momentos mais particulares de Cristo. Marcos foi inspirado por Deus e também ouviu de Pedro tudo o que aconteceu. Mas esse texto do capítulo 3, queridos, me chama a atenção. E Marcos, você vai ver isso na Bíblia, Marcos procura tratar Jesus com a natureza humana dele. Marcos dá muita ênfase à natureza humana de Jesus. Marcos acentua a natureza humana. Marcos quer deixar bem claro realmente que Jesus foi 100% Deus, mas 100% homem. Jesus venceu como homem, amém, igreja? Senão seria muito fácil. Ele não seria exemplo para nós se vencesse como Deus, mas ele venceu como homem. Ele teve fome como homem. Ele sentiu dor como homem. Ele sentiu abandono como homem. Ele foi deixado por todos ou por quase todos, como homem. Então ele sentiu a minha dor, ele sabe qual é a sua dor, porque ele sentiu muito mais do que qualquer um aqui. Então Jesus venceu como homem, e por isso nós o seguimos e cremos em nome de Jesus. Mas esse texto, queridos, começa no versículo 1, assim, olha que diz capítulo 3, versículo 1, começa assim: de novo, entrou Jesus na sinagoga, estava ali um homem que tinha ressequida ou atrofiada uma das mãos. Interessante que o texto, o versículo 1, começa com a expressão de novo. Pastor, o que quer dizer de novo? De novo. Mas por que me prender nessa expressão de novo? Porque ela não foi falada apenas uma vez nesses capítulos anteriores. Volte um pouquinho no capítulo 2, e olha o que diz o capítulo 2, versículo 13. Como é que ele começa na sua Bíblia? De novo. Então, novamente, de novo, saiu Jesus junto ao mar,
Retorne um pouquinho, vai lá para o capítulo 2 ainda, versículo 1. Dias depois, entrou Jesus de novo em Cafarnaum. Ou seja, de novo dá ênfase, o entendimento de insistência, né, queridos? De alguém que não desiste, de alguém que Jesus não desistia dos seus. Jesus não desistia de ninguém. De novo ele estava em Cafarnaum, de novo ele estava junto ao mar, de novo ele estava indo na sinagoga, de novo, porque ele insistia no ser humano, como insiste em cada um de nós. Queridos, eu já tinha desistido de mim mesmo, mas Jesus não desiste de mim. Amém? Seu amigo, seu irmão, seu pai, sua mãe, seus amigos mais próximos, talvez já tivessem desistido de você, mas Jesus não desiste. Ele de novo está indo atrás de mim, de novo ele está me atraindo, de novo ele está me procurando, de novo ele está insistindo em falar comigo. Jesus deseja e jamais, querido, jamais ele nos abandonará. Amém? Você pode estar no mais profundo pecado, no mais profundo abandono, você pode ter se desviado, Jesus de novo vai atrás de nós. Amém? Esse é um amor ágape, né, no grego, amor incondicional. O amor que não depende de retribuição. Jesus não depende da sua retribuição para amá-lo. Ele já te amou. Em outras palavras, não há nada que você possa fazer para que Jesus te ame mais. A maior expressão de amor já foi dada, Cristo na cruz por você, por todos nós. Então nada que eu possa fazer fará com que Jesus me ame mais, porque ele já me amou e me ama com toda e maior expressão de amor que é a cruz. Amém, queridos? Então é tamanho amor que eu me constranjo. Constranger é tirar a liberdade, né, queridos? Então é aquela liberdade que eu tenho para pecar, mas o amor é tão grande que Deus tem por mim que eu me constranjo e não peco. Posso cair naquele erro hoje, amanhã não vou. Posso cair naquele erro depois de amanhã, mas vou insistir para depois do outro dia não cair de novo. Amém, queridos? Ou seja, o amor me constrange e me faz também desejar seguir esse Jesus que de novo insiste comigo. De novo, sabe aquele amigo que não sai de perto de você, queridos? Você errou, você falhou, ele de novo está lá contigo. Jesus é muito mais do que ele. Amém, queridos? No grego, alguns afirmam que essa expressão de novo dá a ideia de promessas a serem cumpridas. Então achei interessante quando eu li isso no dicionário do Strong, onde ele dá no grego esse de novo, promessas que estão por se cumprir. Então sempre quando Jesus ia de novo, era em outras palavras, ele falando, promessas estão por se cumprir. Amém, queridos? Então de novo você está aqui hoje, nesta noite, ouvindo uma mensagem que talvez você já tenha ouvido, já tenha lido, mas de novo tem promessas a se cumprirem na tua vida. De novo ele já traz aqui porque ele deseja que promessas dele se cumpram em cada um de nós. Amém, meus amados? Não era diferente na vida desse homem, que tinha a mão mirrada em outras versões, ou ressequida, ou encurtada, ou atrofiada. Mas olha o que diz o texto. De novo, e você já entendeu o que é de novo, entrou Jesus na sinagoga. Essa sinagoga, os irmãos sabem que a sinagoga é o lugar onde judeus se reuniam. A sinagoga começou a existir no tempo do cativeiro na Babilônia. Então os irmãos tinham o templo ainda naquela época, mas havia também a sinagoga. Então ali se reuniam os judeus, onde o Antigo Testamento era pregado. E Jesus estava agora nessa sinagoga, chamada Sinagoga de Cafarnaum. Essa sinagoga, queridos, nós tivemos a honra, eu, minha esposa, meus filhos, no ano passado de estar em Israel, e nós fomos lá em Cafarnaum. Cafarnaum é conhecida como a cidade de Jesus. Em outras palavras, o quartel-general de Jesus. Jesus chamou, convocou, ensinou, discipulou, preparou seus discípulos ali naquela região da Galileia, onde uma das cidades era Cafarnaum. Ali Jesus levanta os seus 12, prepara e os envia. Amém, meus amados? Nessa sinagoga em Cafarnaum, nós estivemos ali, havia ali os destroços, né? Bem abaixo da terra, ainda construções datadas da época de Jesus, dessa sinagoga. Jesus estava ali, é interessante que quando nós estávamos ali na sinagoga, um pouquinho mais à frente, vamos dizer assim, uns 15 metros, uns 50 metros talvez, ali estava a casa de Pedro. Então a casa de Pedro era muito próxima a essa sinagoga de Cafarnaum. Então Jesus estava numa região onde ele conhecia muito bem.
Ele toda hora ele estava na casa de Pedro, que muitas vezes é chamada como a sua própria casa, tamanha era a constância que ali ele estava. Então Jesus, de novo, entra na sinagoga, e estava ali um homem que tinha ressequida uma das mãos. Depois você vai entender um pouquinho o que eu vou falar agora, durante a leitura do texto. Mas esse homem estava no canto da sinagoga. Pastor, não está escrito isso na Bíblia, que ele estava no canto. Depois você vai ver durante os outros versículos que eu estou falando tem procedência. Amém? Então faça essa leitura agora para depois ser confirmada mais à frente. Mas esse homem estava no canto da sinagoga, com a sua mão ressequida, e mão ressequida, se você for ver pela medicina hoje, eu fui dar uma consultada, então hoje pela medicina seria provavelmente uma gangrena seca, que eles dizem. Ou seja, quando os nutrientes, o oxigênio que vai pela corrente sanguínea até um órgão, até uma célula, então é o oxigênio e os nutrientes que dão vida ao órgão. E quando o sangue não chega nessa célula ou nesse órgão, começa a atrofiar, começa a morrer, começa a secar, seja qual for o órgão. E no caso aqui era a mão deste homem, que estava secando, ou seja, gangrenou. Essa mão estava morta, seca, mirrada, e certamente esse homem envergonhado daquela situação, talvez dolorida, ou melhor dizendo, certamente dolorido ele estava. Esse homem ele se coloca no canto, ele se coloca para não ser visto por ninguém, ele fica embaraçado com aquela situação, não queria ser exposto por ninguém, porque a sua mão estava seca, morta. Pastor, o que se faz hoje em dia pela medicina quando encontra um caso desse? Queridos, até hoje, não tem cura, tem que mutilar. Tem que mutilar. Tem que perder a mão, perderia a mão. O fato que está sendo pregado hoje aqui, até hoje não tem cura. Até hoje a medicina não tem uma resposta. Não tem como reverter esse quadro. O sangue não chega lá, acabou. Tem que mutilar aquele órgão. Então o quadro era seríssimo daquele homem. E ele fica esquivado, ele fica no canto da sinagoga e não quer ser visto por ninguém, porque sua mão estava seca. Eu quero contextualizar, queridos. Certamente você não está com a sua mão ressequida. Certamente você não está com o órgão a ponto de ser mutilado. Mas talvez algumas áreas da sua vida estejam secas, melhor dizendo. Onde não haja mais vida. Onde você talvez prefira realmente que seja mutilado isso da sua vida. Onde determinados sonhos você já entregou que, olha, não são para mim. Olha, a minha vida sentimental tem que ser realmente mutilada. Olha, está seco, não tem mais vida, eu já fui muito amargurado, amargurada. Olha, estou entristecido, não tenho mais esperança. Olha, no meio secular, no meio do trabalho, a minha vida financeira está seca. Eu não vejo mais futuro na minha vida, ninguém me dá mais proposta, ninguém dá oportunidade. E algumas áreas estão secando, meu casamento está seco. Eu estou a ponto de me divorciar. Eu já falei que vou sair de casa. Eu não tenho mais esperança, não confio mais nele, não confio mais nela. Minha vida espiritual está seca. Não tenho mais vontade de orar. Não tenho vontade de ir mais na igreja. Não tenho vontade mais de ler a palavra de Deus. Eu não sei qual área da sua vida que está seca, se secando. Eu sei que Jesus está aqui. Amém, igreja? Assim como Jesus estava naquela sinagoga. E quando Jesus está, queridos, milagres acontecem. Tenha certeza disso, a Bíblia me garante. Onde 2 ou mais estiverem reunidos em seu nome, lá ele está, Jesus está aqui. E não importa a área, não importa a sequidão que você esteja vivendo, Jesus tem toda a autoridade no mundo espiritual para dar vida novamente. Sangue, entra de novo. Oxigênio, entra de novo. Órgão, volta a viver. Amém? Casamento, volta da vida. Vida sentimental, há esperança. Ministério, seja renovado. Amém, queridos? Glória a Deus. Amém ou não amém? Amém. Então creia e receba isso na sua vida. Amém? Então esse homem estava, mas até então esse homem está esquivo. Ele está encolhido naquela sinagoga, não querendo ser visto por ninguém. Mas ele está ouvindo a palavra que está sendo pregada. Versículo 2. E estavam observando Jesus. E estavam observando a Jesus. Para aqui, queridos. Existem muitos espectadores, né?
Tem muita gente que gosta de observar Jesus. E observar Jesus, todos gostam. Mas existe uma grande diferença entre espectador e aquele que opera, aquele que age. Para olhar, para falar, para dizer mal, para apontar, para mostrar erros, está cheio, queridos. Está cheio. Amém? Para observadores, tem muitos. E os fariseus que estavam lá, os saduceus que estavam lá dentro da sinagoga, porque não apenas aquele homem com a mão mirrada estava ali. Obviamente, os doutores da lei, os religiosos, os bem vestidos, os doutos, os teólogos, estavam todos ali. Mas eles estavam observando Jesus. Só observavam, porque queriam pegar erros, falhas, queriam adentrar em situações para que colocasse Jesus em uma situação complicada. Queridos, não é diferente dos dias de hoje. Não é diferente dos dias de hoje. Tem muito observador. Até dentro da igreja, muitos observadores. Criticam tudo, não fazem nada. Lá fora, então, queridos, às vezes por uma imagem de uma igreja que está numa mídia e aquela imagem pejorativa, ela acaba sendo generalizada para todas as igrejas. E as pessoas acabam por observar apenas, não querem experimentar. Preferem ficar observando e apontando e falando. Mas já experimentou? Já tentou? Já se aproximou? Já buscou? Já colocou a mão? Não, nunca. Mas preferimos realmente ficarmos como observadores, porque o observador tem uma coisa de positiva, se eu posso dizer assim, né? Ele a princípio não vai se frustrar. Querido, só se frustra quem ama. Amém? Então ame, frustração faz parte da vida. Amém? Erros, falhas, situações de decepção faz parte da vida. Mas precisamos caminhar. Eu quero sair da posição de observador e eu quero viver. Eu quero viver esse evangelho. Eu quero fazer parte dele. Eu quero ser usado por ele. Eu quero ser usado por Jesus. Amém, meus amados? Não é apenas Jesus que faz milagres. Jesus habita em você, habita em nós. Amém? Em nome de Jesus, nós fazemos milagres também. Inclusive, a Bíblia diz que em nome dele, obras maiores faríamos. Queridos, em nome de Jesus, obras maiores poderíamos fazer. Em nome de Jesus. Amém? Mas os fariseus, versículo 2, estavam observando a Jesus, queriam só observar, para ver se o curaria em dia de... Para aqui, queridos. Eles queriam ver o quê? Se Jesus Queridos, assim, eu não pararia para ver alguém fazer alguma coisa, se no mínimo eu tivesse a expectativa que ele pudesse acertar. Eu paro para ver a corrida do Bolt nem corre mais, né? Já se aposentou. Mas vamos lá. Vou ver uma luta de um grande lutador, porque eu sei que vai ser, ou ele ganha, pode ser aquela luta maravilhosa, por isso que eu vou parar aquela noite para vê-lo. Posso até não acontecer, mas eu tenho uma expectativa enorme. Aqueles fariseus, eles pararam para ver se Jesus curaria em dia de sábado. Porque eles criam que Jesus curava. Criam que Jesus curava, mas só ficavam na teologia de observar para pegar um erro de Jesus. Porque, a princípio, sábado, o Shabá, o sábado do judeu, amém, não se pode fazer nada. Nem acender fogo pode. O mais radical, o mais ortodoxo do judeu, o sábado, ele é sagrado, não pode fazer nada. E eles queriam pegar Jesus nessa falha. Será que Jesus vai curar? Porque não pode fazer nada no sábado. Eles não estavam preocupados se Jesus curaria ou não, mas sim em ser em sábado. Olha como eles só estavam preocupados em pegar algo errado de Jesus. Só queriam ficar observando. Meus amados, eles criam que Jesus poderia curar. Amém, meus amados? Nós cremos que Jesus cura. Eu não fico apenas na observação, eu testemunho, eu creio, eu sei que Deus fez na vida da minha esposa, eu sei que Deus fez na minha vida. Jesus cura. Mas às vezes queremos ficar na posição de espectador, que é cômoda, ou na de apontar. É sábado, hein? Mas curou, camarada. Você vai ficar preso à forma? Você vai ficar preso à formalidade? Isso é religião.
Isso é religião. Isso é ser religioso. Né? Ficar preso a normas, ou melhor, a formatos, como se Deus só pudesse agir daquela forma. Jesus, em João capítulo 9, ele encontra um cego de nascença. Ele cospe no chão, faz uma terra, faz uma lama, joga no rosto do homem. O homem depois vai se lavar e ele é curado. Será que por ser assim, cuspindo no chão, fazendo um lodo e jogando na cara, no rosto da pessoa, será que é sempre assim que Jesus cura? Existe até a igreja chamada Cuspe de Jesus, né? A igreja, o nome dela é Cuspe de Jesus. Nada contra, mas eu ficaria assim meio receoso de entrar nessa igreja e tomar uma cusparada. Mas assim, queridos, é a forma não define. Amém? Isso é religiosidade. Jesus não agiu sempre fazendo um lodo e jogando no rosto do cego para ele ser curado. Ele agia da maneira que ele queria, na hora que ele queria. Amém, meus amados? Então, opere, esteja junto, que Jesus vai curar em nome de Jesus, amém? Versículo 3. E disse Jesus ao homem, da mão ressequida ou gangrenada, seca, vem para o... Agora você entendeu porque entendi eu que ele estava num canto, ou pelo menos escondido. Jesus fala, vem para o meio. Eu fico imaginando, queridos, aqueles homens todos belos, bonitos, no meio, todos ali, e Jesus fala assim, você aqui, você lá atrás, quero você aqui no meio. E eu fico imaginando aqueles homens olhando para trás, quem é esse que Jesus chama pelo nome? E Jesus chama ele pelo meio, para vir no meio. Queridos, não deve ter sido fácil para aquele homem sair do cantinho dele para vir no meio da sinagoga. Claro, o constrangimento de estar ferido. Às vezes uma pessoa também introspectiva, às vezes uma pessoa também tímida. Eu sou daqueles, se eu chegar num lugar, é provável que eu vou sentar na última fileira, na última poltrona. Eu nunca vou me esquecer de um dia, eu estava chegando numa igreja, e o pastor tinha uma forma de... O local era grande, né? Então ele botava algumas grades assim para as pessoas sentarem mais na frente. Mesmo assim, sentamos na última fileira ali da grade. Aí, por favor, você ali, meu Deus, vem aqui para frente. Aí tem sempre aquele adágio popular, né? Porque a brasa, como é que é a brasa? Como é que é? Eu sou terrível. A brasa fora do braseiro apaga. Aí, poxa, tem que estar juntinho. Aquilo acabou comigo. Porque eu gosto de ficar assim meio paradão. Aí ficou juntinho, pronto, já fiquei tímido. Já fiquei preocupado, já não pensava mais na palavra, já pensava, ele vai me chamar. E ele me chama na frente, ele vai mandar eu levantar, meu Deus. Já não prestei mais atenção em nada. Aí eu aprendi, quando eu fui para quando fomos liderar aquela igreja, a nossa igreja, mas lá na 28 de setembro, no antigo endereço, eram 700 poltronas ali. E a igreja, nós chegamos ali com 7 pessoas. Imagina, 7 pessoas no lugar de 700. E aí chegava uma pessoa, sentava lá atrás, no último. Meu Deus, eu olhava para ela, não vou chamar na frente, porque eu não gostaria. E a pessoa ficava lá na última. Eu não chamava para vir mais perto. Porque eu entendia que se ela sentou ali, é porque ela quer ficar ali. E ali ela vai receber da forma dela. Então deixa ela, não atrapalha. Amém, queridos? Já é difícil entrar na igreja. Você ainda vai colocar ele na frente, meu Deus. Tem outros que já gostam de sentar na frente, né? Gente, nada contra vocês, por favor. Sentam onde vocês quiserem, por favor. Tá bom? Mas o que me chama a atenção é que Jesus vem para o meio. E eu fico imaginando esse homem, o olhar dos fariseus, saduceus para ele. E ele sai do lugar dele e vai de encontro a Jesus. Queridos, nós temos que quebrar algumas barreiras. Amém? Ah, pastor, é certo a pessoa ficar lá? Não é certo também, não. É algo em mim que precisa ser mudado também. É algo em mim que precisa ser tratado também. É algo da minha personalidade, sim, mas pode melhorar um pouco mais. Não precisa ficar lá no fundão, pode vir um pouquinho mais para o meio. Algo Deus quer tratar também em mim. Amém, queridos? Então, quando Jesus chama esse homem, vem para o meio. Sai da tua postura de achar que nunca vai conseguir. Sai desse lugar onde você acha que nunca vai ser notado. Sai desse lugar onde você acha que não vai ser tocado nunca. Vem para o meio. Eu quero te honrar. Eu quero fazer um milagre para você e todos vão ver.
não é no canto. Levanta a tua cabeça e vem para cá. E eu fico imaginando aquele homem saindo, passando pelo meio daqueles fariseus, saduceus, e eles olhando um para o outro. Mas ele saiu do lugar deles, queridos. Ele saiu do lugar dele. Talvez você esteja em um lugar em que você pensa que seja o seu lugar e não é. Talvez você tenha entregue os pontos e achar que não tem mais jeito para a minha situação e você ficou lá parado. Olha, vai ser assim mesmo. A minha vida é assim. Eu já entendi que não tem jeito. Vou ficar no canto mesmo. Aí Jesus vai lá, vem para o meio. Vem cá que eu quero mudar a tua história, mas você precisa sair de lá. Jesus não o pega por força. Jesus não manda ninguém trazê-lo puxado. Vem para o meio. Amém, meus amados? Nesta noite, se você sair com essa expressão no teu coração, vem para o meio. Você já ganhou o culto desta noite. Sai da tua posição de paralisia. Sai da tua posição onde você acha que não vai dar certo. Sai da posição onde você pensa que não tem mais chance. Vem para o meio, que eu quero te abençoar, eu quero te usar, eu quero te exaltar lá no meio de todos. Mas você tem que sair. O primeiro passo é seu, é meu, é nosso. Amém, meus amados? Não é fácil. Vão olhar, vão criticar, vão apontar, vão querer pegar um erro nosso, vão falar, está muito seco. Olha a vida dele como está seca. Isso aí não tem mais jeito. Mas você está indo para o meio. Lugar onde Deus te abençoa, lugar onde Deus te usa, lugar onde Deus te exalta. Amém? Glória a Deus. Versículo 4. Então lhes perguntou, é lícito nos sábados fazer o bem ou fazer o mal? Salvar a vida ou tirá-la? Mas eles ficaram em... Jesus falou, olha, vocês estão preocupados se eu vou curar ele no sábado? Só tem uma coisa. Vocês não se preocupam em ele ser curado ou não? Vocês estão preocupados se é sábado ou se é domingo? Vocês estão preocupados com a religiosidade? Eu vou curar ele a hora que eu quiser, o dia que eu quiser e da maneira que eu quiser. Porque importa para mim, Jesus falando, olha, eu quero que ele receba o bem e não o mal. Eu quero salvar a vida dele e não tirá-la. Amém, meus amados? Então tem momentos que nós temos que romper algumas coisas em nossas vidas, na certeza que Jesus tem o melhor para nós. Jesus, quando chama aquele homem, vem para o meio, ele poderia resistir? Poderia, não poderia? Ele não poderia olhar para os fariseus e falar, poxa, vão falar mal de mim. Ele não poderia, ele mesmo, se questionar porque ele era judeu. Pô, mas é sábado. Eu não vou não, porque Jesus vai estar me chamando aqui para o meio para passar vergonha. Porque Jesus não vai poder me curar porque é sábado. Ele podia ficar no canto dele com tantos álibis do inferno que às vezes batem na nossa cabeça, para que a gente não saia e mude a nossa vida, mude a nossa história. Preconceitos, palavras amaldiçoadas. Mas ele tomou uma atitude, eu vou para o meio. Não importa o que vão falar, eu sairei do meu lugar. Do jeito que eu estou, não vou ficar. Decisão dele, decisão minha, decisão nossa. Amém, meus amados? Versículo 5. Olhando-os ao redor, para aqui, porque é interessante, porque no versículo 2, os fariseus e os demais estavam olhando para Jesus, né? Agora no versículo 5, é Jesus que os olha. E Jesus passa a olhar, e queridos, eu não queria olhar para os olhos de Jesus nessa hora. Jesus estava fulminando eles, fulminando os religiosos. Porque olha o que diz o texto, olhando-os ao redor, indignado. Jesus estava indignado com aquela postura daqueles homens. Queridos, Jesus diz uma palavra aos fariseus, em outro texto bíblico, que diz assim, olha, vocês fariseus não entram nos céus e ainda impedem que outros entrem nos céus. Por causa da religiosidade de vocês, não apenas vocês não entram, mas ainda impede que outros entrem. E Jesus fica indignado com aquela postura. Há indignação em Jesus? Há indignação em Jesus. Jesus fica indignado quando colocamos religiosidades, queridos. Você tem que comprar chave, receba a chave, leve o lenço para casa. Estamos quase voltando ao tempo de materializar nossa fé. Amém, meus amados? Nossa fé em Cristo Jesus não precisa de material, de bem, de nada. Nada que venha materializar minha fé eu preciso. Amém, meus amados? Glória a Deus. Amém ou não amém?
Versículo 5, olhando ao redor, indignado e condoído com a dureza do seu coração, disse ao homem. Interessante, Jesus condoído, né, queridos? Porque ao mesmo tempo que ele está indignado com os fariseus, ele fica com o coração condoído por identificar a dureza do coração daqueles fariseus. Se entristece, porque estavam tentando impedir o agir de Deus. Mas o texto termina assim, versículo 5. Disse ao homem Jesus, estende a mão. Queridos, eu fico imaginando aquele homem, conjectura minha, tá bom? Mas é uma conjectura que tem sentido. Provavelmente, talvez aquele homem estivesse escondendo sua mão, né? Tentando não deixá-la exposta, talvez colocando debaixo de uma roupa, talvez escondendo debaixo do braço, talvez uma tentativa. E Jesus fala, estende a mão. Não esconda a tua fraqueza. Revela ela a mim, mostra ela para mim. Estende a mão. Eu imagino quanto foi difícil para aquele homem estender a mão no meio de todo mundo e mostrar aquela mão seca, sem vida. Eu fico imaginando quão difícil foi para ele. Amém? Mas, queridos, não existe nada fácil na vida. Amém? Mas tenha certeza, quando você abre o seu coração, quando você expõe suas fraquezas para Jesus, um milagre acontece. Fala com Ele, mostra, estende tua mão. Estende tua mão para Ele. Em outras palavras, mostra o que está doendo em você. Mostra o que é vergonha para você. Mostra para Ele o que é vergonha, o que foi vergonhoso, o que traz ainda vergonha para você. Mostra para Ele. Estende a mão. Para de esconder, porque só você esconde de si mesmo. Mas tem que mostrar, Jesus está aqui, ó. Jesus, eu sou assim. Eu preciso mudar. Senhor, eu tenho esse problema na minha vida. Senhor, eu fui traumatizado com algumas coisas na minha vida. Senhor, está aqui, ó. Eu abro o meu coração, estende a mão, eu estendo. Chega de se esconder. Chega de ir para o canto da sinagoga. Chega de não querer ser mais visto. Não, Jesus falou comigo. Eu vou para o meio, eu tenho direito também. Eu tenho sim o direito. Senhor, pode me abençoar, pode me curar, pode. Mas tem que sair do canto e tem que abrir o coração. Estende a mão. E olha o que a Bíblia diz, queridos. Estende a mão. E ele estendeu-a. E a mão lhe foi restaurada. O que me chama a atenção, queridos, é que Jesus não falou, estende a mão e eu vou te curar. Falou isso? A propósito, em nenhum momento Jesus falou que iria curar aquele homem. Quem acreditava de forma velada eram os fariseus, apesar de quererem só criticar. Jesus, de momento algum, falou que curaria aquele homem. Ele falou, estende tua mão. Em outras palavras, queridos, tem movimentos no mundo espiritual que você faz, tem momentos que quando você abre o seu coração, que o milagre acontece. Algo precisa se romper no mundo espiritual. Aquele homem precisava estender a mão, aquele homem precisava passar por cima da vergonha dele. Quantas vezes temos que passar por cima da nossa vergonha para pedir perdão a alguém? Quantas vezes temos que superar e renunciar a algumas coisas para entender que nós não somos os perfeitos, que nem sempre a gente sempre acerta, ou melhor, na maioria das vezes erra muito. Temos que passar por cima de alguns princípios nossos, nos humilharmos. Isso tudo é estender a mão, queridos. E o milagre acontece, independentemente daquele homem. E mais, queridos, eu não vejo esse homem também pedindo para Jesus curá-lo. No texto, pelo menos, eu não vejo em momento algum Jesus prometer cura, e muito menos esse homem pedir para que fosse curado. Mas Jesus está ali. Se ele mandou eu para o meio, eu vou. Se ele mandou estender a mão, eu vou estender. E imediatamente, a Bíblia diz, a mão lhe foi restaurada, renovada. Como eu falei no início da pregação, o que até hoje é impossível para a medicina. Gangrena. Seca a mão. Não há cura, tem que mutilar. Jesus fala, não tem mutilação para esse homem.
É como Jesus fala para você hoje, sua vida sentimental não foi mutilada. Ela é curada em nome de Jesus. Seu casamento não foi mutilado, ele é curado em nome de Jesus. Sua vida financeira não é mutilada, é curado em nome de Jesus. Amém? Sua esperança, sua fé não será mutilada, é curado em nome de Jesus. Saia do seu lugar, saia da sua paralisia, saia da sua pequenez. Porque muitas vezes nos apequenamos, queridos. Nós mesmos tomamos para nós mesmos a sentença de que não iremos conseguir. Se Jesus está ali, eu vou sair do meu cantinho, isolado, porque, queridos, aquele homem ia continuar com a mão mirrada, aquele homem ia ter a sua mão mutilada, ia perder a oportunidade de ter encontro com Jesus. Mas o início da pregação começou como? De novo. Você está aqui hoje de novo. E vou repetir, Jesus está muito mais vezes de novo aqui. Antes do teu de novo, Jesus já falou de novo. Antes de você querer, Jesus já desejava. Antes de você vir, Jesus já estava aqui. De novo ele está aqui, de novo ele insiste. De novo ele foi na sinagoga de Cafarnaum. De novo ele vai na minha casa, de novo ele vai na minha família. De novo ele vem até mim. É tanta insistência que, caramba, tá bom. Eu vou para o meio. Chega de ficar oculto, chega de ficar escondido. Chega de me apequenar. Chega de achar que tudo é para o outro e não para mim. Chega de achar que eu não sou mais digno. Eu vou para o meio. Vão olhar, vão falar, vão questionar. Mas se Jesus mandar eu estender a mão, eu vou falar tudo mesmo. Eu vou abrir meu coração, vou rasgar o verbo. E olha que rasgar o verbo, estender a mão, querido, já muitas vezes falou, Senhor, eu não estou acreditando, Senhor, eu não estou entendendo o teu mover, Senhor, eu não sei porque eu estou passando por isso, Senhor, desde que eu te aceitei, as coisas mudaram, Senhor, eu não sei o que está acontecendo, Senhor, eu estou a ponto de desistir. Aí talvez você escute, mas de novo eu estou aqui. De novo Jesus está aqui. De novo Ele está nesta noite aqui, amém? E Ele te trouxe hoje aqui para que você não desista. Assim como Ele vai de novo, você de novo, não desista. Permaneça. Amém? Deus só quer uma coisa de você, queridos. Vem para o meio. Não há promessa de cura. Estende a mão. E você vai ver o que é bom, como é bom servir a Deus. Amém? Vamos colocar de pé. Eu não sei o que você está passando, queridos, eu sei que Deus sabe. Amém? E a determinada área da tua vida pode estar sequinha. Sequinha. A medicina, a psicologia, a filosofia, pastores, amigos podem ter falado, olha, não tem mais jeito. Mutila e desiste disso. Jesus fala contigo de novo nesta noite. Tem jeito sim. Não é caso de mutilação. Eu tenho o melhor para a sua vida. Amém, igreja? Glória a Deus.